Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu estou bem, eu espero que você esteja bem, porque aqui é a Kundimada, mana que conta histórias de vida, vai bem na graça de Deus. Manazinha conta a minha história. Sou mãe de 4 filhos, casada há 19 anos. O que aconteceu comigo é muito triste. Manazinha, antes eu vivia no aluguel. Fiquei muito tempo no aluguel. E o meu esposo conseguiu comprar um quintal. Lá junto, eu vendia, ele trabalhava, conseguimos construir uma casa de quarto, uma sala, cozinha, vocês sabem tudo dentro. E quando acabamos de fazer a casa, nós fomos viver na nossa casa. Com meus filhos, estava tudo bem, o bairro estava bom. E quando eu comecei a viver lá na nova casa, eu já não conseguia ir rezar na minha igreja, na antiga igreja, porque fazia muita distância. Manazinha, eu preferia arrumar uma igreja perto da minha casa e lá comecei a frequentar esta igreja. Levei o meu esposo também como aquele que vê um pouquinho de money. Ok, quando chegamos na igreja, depois de 3 meses, deram ele um encargo de, dizem que diácono. E estava tudo bem, e íamos com as crianças, voltávamos. Eu era aquele casal, quando você olha na minha casa, ou você olha no meu casal, você olha eu e o meu esposo, é mesmo daquele homem que você sonha ter. E eu vivi muito bem com meu esposo. Ele me respeitava muito, muito mesmo. Até lá, eu não tinha nada a reclamar. Do jeito que eu acabei de dizer, que é aquele casal que toda mulher sonha ter. Manazinha, quando nós começamos a frequentar a igreja, às vezes eu ficava em casa, ele ia nas montanhas com as irmãs das igrejas, com os pastores, estás a ver? Porque eu queria que o meu esposo fosse a mesma pessoa, que não mudasse. Manazinha, dentro da intercessão, onde o meu esposo frequentava também, porque era diácono e também frequentava o grupo de intercessão. Manazinha, ficou com uma moça lá. Começou uma relação com uma moça dentro da intercessão. Eu não sabia, o pastor não sabia, ninguém sabia. A irmã da igreja às vezes vinham na minha casa, eu recebia como irmã da igreja. No fundo do fundo, não era mais irmã da igreja, era namorada do meu esposo. Mas eu não sabia de nada. Ficaram nessa relação durante 1 ano sem eu saber. Eu era a mesma, ele era o mesmo, mas numa outra relação que ele já tinha dentro da igreja, que fez 1 ano. Mana mãezinha, um dia desse meu esposo me disse que já não sentia mais nada por mim. Eu perguntei por quê? Envelheci? Já não sou a mesma pessoa? Mudei de comportamento? Faltei você o respeito? Me disse, não fizeste nada disso tudo. Mas já não tenho mais aquela afeição, estava aquela paixão em você. Me apaixonei. Uma pessoa, não disse, só disse me apaixonei. Tenho algum sentimento por uma outra pessoa. E eu disse, bom. Na minha mente, eu fui naquilo que não são aquelas pequenas malucas, aquelas pequenas que, porque nesse tempo já não estamos a ter medo de ninguém. São aquelas pequenas que vieram, que estão a entrar na mente do meu esposo, que querem destruir a minha casa. Manazinha, eu levei o caso no pastor, começamos a rezar. Contei em algumas irmãs da igreja que não, eu na minha casa
Não é em todas as irmãs da igreja, naquela que eu tinha confiança, tentei explicar porque aquilo doía dentro de mim, ok? 19 anos de relação não são 19 dias. É uma vida, eu lhe conheço bem e ele me conhece bem. Manazinha, até lá, o pastor começou a entrar em jejum e oração comigo, começamos a rezar para o meu esposo voltasse ao normal. Porque o que eu pensei era essas pequenas que estão a pegar macumba, que estão a pegar que meu esposo caiu na armadilha delas. Que não era assim. Manazinha, eu tentei perguntar no esposo, mano, será que você pode me explicar muito bem essa história? Papá, você é meu pai. 19 anos, não são 19 dias. Te conheço muito bem. E você me conhece bem. Amor, sabe que essas pequenas aí, elas mexem muito. Vão na casa dos tios que lavam. Meu marido, você é homem de Deus. Você é servo de Deus. Você é alguém que Deus escolheu. Papá, cuida da tua casa. Cuida de nós. Proteja-nos. Essas miúdas estão a pegar feitiço. Meu amor, eu vou lutar para te conseguir. Eu vou lutar para você voltar ao normal. Porque isso não é normal. Isso que você está a dizer não é de filho de Deus. Me disse não. Eu nunca posso ir namorar com esses pequenos. Não. Eu não quero ser mentiroso a você. Eu não quero te magoar. Eu não quero que você assusta quando você perceber disso. Vamos ter uma separação amiável, ok? Vamos se separar porque você até tem meus filhos. Eis a mulher que construiu a vida comigo. Mas o meu coração nesse momento bateu numa outra pessoa. Mas não se preocupa, que não são aquelas miúdas que vão pegar feitiço. É alguém também que reza. É alguém que conhece Deus. É alguém, quando eu estou perto dele, me sinto bem, me sinto em paz. Alguém que reza, alguém que conhece Deus. Será que você frequentou uma outra igreja? Não. É uma moça mesmo também que frequenta a nossa igreja. Manazinha, o coração bateu. Bum! Moça que frequenta a nossa igreja. Amor, espera um pouquinho. Moça que frequenta a nossa igreja. A moça não sabe que você é meu esposo. Não, ela não é culpada até porque eu disse para ela que eu já não sentia nada a você. E ela me disse que vamos deixar. Quer dizer que foi uma conversa, eu e ele. Ele não foi bruto, não me bateu, não me violentou. É uma conversa. É o meu coração a palpitar, mas eu queria saber a verdade. Quando me disse uma moça da igreja, levei a minha atenção em todas as senhoras da igreja. Comecei a pensar, será que é a Joana? Será que é a minha? Será que é essa? Será que é essa? Afinal, enquanto que eu pensava tudo isso, ele já arrendou uma casa para a moça. E já estava pronto a ir se apresentar na família da moça. Mas casada comigo, ou casado comigo. Manazinha, ele mesmo é que me disse o nome da senhora. Não foi no mesmo dia que eu tive aquela conversa longa com ele. Depois eu deixei. Depois eu comecei a interceder, comecei a rezar. Eu disse, qual é, moça? Manazinha,
é uma intercessora da igreja que eu conhecia melhor. Alguém que já fomos fazer oração junto na casa de outros membros da igreja. Alguém que sabia muito bem que esse é meu esposo, pai dos meus filhos, homem que viveu comigo 19 anos. Quando eu frequentava o culto das mamãs, eu testemunhava a minha vida a encorajar as moças que vais encontrar um homem. Eu dava sempre garra nas moças, porque eu sabia que o meu casamento é um casamento sólido, um casamento que estamos apegados na palavra de Deus. Mas Satanás não tocou distante, tocou mesmo na igreja. Zinha, vou te dizer hoje, meu esposo está a viver com essa moça. Estão a viver. A moça está grávida. O meu pastor disse que isso não pode acontecer na igreja. Meteram eles de pé. Disseram que essa relação tinha que acabar. Se sentiram envergonhados na igreja, fugiram da igreja. Vai há 6 meses que meu esposo não põe as pernas dele na minha casa. Não me meteu fora de casa. Estou na casa que nós construímos junto. Mas ele foi viver com a irmã intercessora. Sim, meu coração fere. Eu vi um dos teus vídeos onde você diz: tá a cozinha, tá a interceder, tá a cozinha, tá a interceder. Mas eu não era a cozinha a interceder, mas era eu e ele irmos na igreja. Eu e ele frequentamos a mesma paróquia. Eu e ele, antes de dormir, tem sempre um versículo bíblico que ele sempre gostava. Salmos 91. Mas o Satanás foi forte. Não levou meu esposo fora, mas sim uma irmã da igreja, uma intercessora. Mas eu não deixo de orar. Eu peço de volta ao meu esposo. É meu. É uma aventura que eles estão a fazer. Se não o marido, é meu. E quando ele voltar, eu vou receber ele. Porque eu sei, mesmo dentro da igreja, tem pessoas com maus obras. Já que lá fora não estão a conseguir, estão a entrar na igreja, vestida de santa, mas não são santa. Não luto carnalmente, mas eu deixo ele na mão de Deus, porque são 19 anos. Meu esposo não deixou nada, alambamento, conservatório, religioso, fizemos tudo, é meu. Mulher de fé. Uau! Nós não vamos vos deixar. Porque vocês estão a vir com uma velocidade que querem fazer ao tropeçar as mamás. Nós não vamos vos deixar. Tá a cozinhar, tá a interceder. Tá a dormir, tá a interceder. Tá a sair, tá a interceder. Sim, Satanás sabia muito bem que não vai lhe encontrar lá no bar. Não vai lhe encontrar nas prostitutas. Não vai lhe encontrar fora. Mas vai lhe encontrar dentro da igreja. Ele se usou como anjo. Afinal, grande demônio. Irmã da igreja. Irmã da igreja. Estragar casamento da irmã da igreja. Vocês duas, irmã da igreja, irmã da igreja. De tanta vergonha fugiste da igreja. E aí, esse casamento de se esconder, de fugir. Você pensa que isso vai durar, e aí? Assim mesmo, eu só queria pensar. Estavam a rezar junto. Quando acabaram de rezar, amém, se olhar, olhos bonitos. Você já leu. Eu
Eu só quero ver como é que vocês se apaixonaram dentro da igreja enquanto você sabia que esse aqui é esposo da manazinha, esse aqui é pai dos filhos da manazinha, mas você lhe olhou, olho com olho, pegaram no braço, gosta mesmo, Ah, se você me encosta mesmo, Ele tá rachaste e levaste. Mano, vocês são bem perigosos. Até a gente não sabe onde fugir. Nesse momento. Porque na rua, não. Porque na discoteca, não. Até na igreja, tem momento. Porque estão lá. As manas gatunas estão. A mana, mas já não fala assim. Não é gatuna. O esposo mesmo é que foi lá lhe procurar. Quando o esposo vem mesmo te procurar, você mesmo como uma irmã da igreja, como alguém mesmo que ouve palavra, como uma intercessora. Você sabe o significado da intercessora? Não começam a entrar nos grupos se você não tem aquela qualidade ou aquela capacidade de saber o que é intercessora. Intercessoras são aquela... Dizem que os militares pesados da igreja, olha, as militantes, é assim que dizem, pesada da igreja. Aquele quando o pastor está precisando de ajuda, socorro, chama as intercessoras. Mulheres de oração, mulher de fé. Mulher que oram. São aquelas que fazem fugir Satanás longe. Você, afinal de foste lhe buscar, ele encosta. Por isso são essas pessoas. Quando está a vir vos fazer libertação, a libertação não dá certo porque ela mesmo está vestida de diabo. Ela mesmo é anja de diabo. Como é que a oração vai dar certo? Deus é Deus limpo, Deus santo. Ouve a oração dos pecadores, sim. Mas você que já conhece a palavra de Deus, porque você não é pecadora. Uma intercessora é alguém armada. Sabe o que significa armada? Alguém que está pronta para ir no combate. Alguém que está pronta para combater. E aquelas quando começam a combater não falham. Por isso é que não falhou. Mano, você era só irmã da igreja? Não tinha cargo? Lá não perguntamos. Será que era só irmã da igreja? Não tinha... Então, intercessora, eu disse que essa vão no combate. Zambi, nos protege só. Mano, mas você fala muito baixo, fala muito... não vejo necessidade de gritar. Vou gritar então para quê? Em vez de eu te explicar, o meu português já é daquele bem complicado. Vou começar a gritar e o português vai fugir. Então eu tenho que te explicar devagarzinho. Mano, assim vamos fazer. Gostei naquele lugar onde você disse, ou naquela parte onde você disse que não, eu tenho fé que esse senhor vai voltar. Minha senhora intercessora, estás a perder o teu tempo, porque no final o senhor vai voltar. Mas a mãezinha, não é todo homem que vai que volta. O homem que vai que não volta é quando sabe que você é uma mulher indisciplinada, bandida, gatuna, tudo é você. Mas o homem que sabe que não, essa mulher que eu deixei é mãe dos meus filhos. Ela não fez nada de errado a mim. Eles sabem. Tem aquele momento que pensa. Você pensa do jeito que está na intercessora, não anda a pensar, mãe dos filhos. Você bem tem nada a pensar. É só que no pensamento você não pode lá entrar para ver. Porque senão, se você vesse, você já podia deixar esse casamento. Já podia deixar esse casamento. Como aquilo é algo na cabeça. O homem quando comete falha, quando comete erro, ficam com vergonha de voltar. Por isso, será que vai aceitar? Eu humilhei ela. Eu faltei respeito. Eu fiz envergonhar ela. Será que vai me aceitar de volta? Ficam assim a pensar. Papá, diz não se eu mentir. É verdade, vocês sabem que é verdade. Vocês vão com muita garra, muita força. Mas quando começa a vos pipocar, lá começa a vos espumar, já não vejam como voltar.
Tem alguns mesmo que preferem mesmo morrer, acabar. Mas talvez você tenha mesmo essa chance de tirar vergonha. Dizer, mamã, me perdoa. Você mesmo é mamã. Eu não sabia o que você fez. Mas, mãe, assim você está aconselhando para nos perdoar a traição. Não aconselhei ninguém a perdoar a traição. A Bíblia está dizendo, se você encontrar, você tem direito de pedir divórcio em caso de traição. Se você ver que você pode perdoar, a Bíblia está encomendando perdoar. Se você sentir que você não pode perdoar, então você tem esse direito de pedir o divórcio. Tá a entender? A nossa mana, ela não está pedindo o divórcio. Ela sim está pedindo que o esposo dele volta. Porque ele conheceu o esposo dele 19 anos. Começaram uma vida, é uma vida que eles fizeram. Não são 19 dias, são 19 anos. Ok? Ele pediu que o esposo dele volta. Ela ora até hoje para o esposo voltar. Porque sabe que é meu. Foi, não sabe o que está a fazer. Mas se não o esposo, é meu. Mulher de fé, Deus vai ouvir a tua oração. Não vamos aqui condenar a pessoa que se sente. Quer dizer que essa pessoa ainda se sente que não posso perdoar. Você não pode lhe condenar. Se ela sentir que posso perdoar, ela pode sim perdoar. Se ela dizer que já não posso mais perdoar, ela tem todo o direito de não perdoar. Estás a entender? Aqui é a escolha de cada um. Perdoa ou não. A história da outra serve de lição. Eu não disse aqui foge da igreja. Eu não disse que não desconfia com as irmãs da igreja. Talvez o Satanás entrou só naquela irmã para destruir aquela casa. Porque fora, eles não estavam ver como. Então, entrou só mesmo dentro da igreja para poder destruir. Se tem algo que é combatível em caso espiritual, é o casal. Casamento. Estou a te dizer, são 99% de casados que são combatíveis. Ninguém quer ver ninguém feliz. Ninguém quer ver uma mulher rir. Quando eu digo inimiga de mulher é mulher, não, essa aqui fala à toa, só fala mesmo das amantes. Quando você um dia tiver teu marido, que você vai gostar dele do coração todo. Um homem mesmo que vai te posicionar. Um homem mesmo que vai te mostrar o que é amor. Um homem mesmo que vai estar contigo. O dia que vai ter alguém que vai vir mexer na tua casa. Estou a te dizer, vais voltar aqui, vais viver os filhos da manazinha. Talvez você vai começar a dormir nos vídeos da Zinha. Ainda não encontraste. Você que está fazendo a outra. Por isso que estás a ver que essa também só fala. Por isso que estás a falar. O dia que você encontrar um homem que vai te amar, vai te honrar, vai te respeitar, e uma vir destruir a tua casa, é lá onde você vai dizer que inimiga de mulher é mulher. Que Deus abençoe você. O conselho que eu queria deixar aqui na senhora. Deus é bom. Aquele Deus que está te fortificar, aquele Deus que está te dar força, aquele Deus que está a mostrar a você a capacidade, aquele Deus que não tirou o amor dentro do teu coração, aquele Deus que não meteu o ódio no teu coração pelo teu esposo, Ele vai trazer de volta ao teu esposo. Diz amém, se você acredita. Talvez tem seguidoras ou tem mulheres no outro lado que estão a passar no mesmo caso. Talvez não é irmã da igreja, talvez é uma também que a casa dela está destruída. Se você já não quiser do homem, a decisão é tua. Mas se você ainda quer de volta ao teu esposo, não se esqueça de falar com ele. Fala com o papá. Papá vai trazer de volta o que é teu. Vai trazer de volta o que é teu. Luta pelo que é teu. Mas eu não vou morrer. Ninguém disse que você morra. Mas estamos a dizer, se você ainda quer dessa pessoa, ou se você ainda sente algo, na distância você está a sofrer também. Deixa ele na mão de Deus.
Deus proverá. Aqui é a Kundimana. Estou aqui. Quando você quiser, envia a tua história aí. Manda áudio. Olá. Mana mãe, será que eu posso ligar? Para disso. Escreve olá. Não respondi, faz uma gravação. Não vou publicar a tua gravação. Não vou publicar a tua voz. Mas sim, vai me dar acesso de eu ouvir a tua história, mesmo 3 vezes, se for possível. Para memorizar aí, essa cabeça aqui, né? Tem muitos problemas. Filho daqui, Adão daqui. Quer dizer que uma vez só não vai entrar, tem algumas coisas que eu vou esquecer. Agora, faz uma gravação, mesmo se for 15 minutos, 5. Tua história, se for 20 minutos, mete 5, mete suas partes mais quentes. Vamos contar para motivar outra mulher que está no outro lado. Aqui é a Kundimana, mana, que conta histórias de vida. Se você ainda não conhece, me apresento novamente. Gosta o vídeo, ajuda a mana mãezinha a crescer. Partilha com o teu amigo, com a tua amiga. Aqui é a Kundimana. Bisu.